Vamos ler dos versos de número 12 até o final deste capítulo, verso de número 30. Filipenses, capítulo 1, versos 12 a 30. Está escrito: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Antes de adentrar na explanação do texto, eu gostaria de fazer um exercício de recordação com os irmãos. Há poucos anos atrás, lá no Oriente Médio, especificamente no Iraque e na Síria, surgiu um grupo armado que se autodenomina o Estado Islâmico. Esse grupo armado, Estado Islâmico, aterrorizou não só aqueles dois países, a população daqueles dois países, mas também o mundo, porque as atrocidades que eles cometeram chamaram muito a atenção. Não vou entrar em detalhes e dizer o que eles fizeram, mas algo despertou a atenção do mundo ocidental, porque dentre os capturados, membros do Estado Islâmico que foram capturados, havia muitos jovens do Ocidente, jovens de contexto cristão, de família de classe média alta, jovens graduados, mas que estavam lutando ao lado do exército do Estado Islâmico. Eles haviam se alistado e participavam daquelas atrocidades. Muitos ficaram estarrecidos com aquilo e quiseram saber por que daqueles jovens participarem do Estado Islâmico. A resposta da maioria deles foi sempre a mesma. Eu buscava uma causa digna pela qual viver, lutar e, se fosse necessário, morrer. Disseram que buscavam uma causa digna
pela qual viver, lutar e, se possível, morrer. A busca por uma causa e ter a sua vida empenhada no serviço desta causa tem movido, ao longo das eras, muitas e muitas pessoas. Existem aqueles que não se contentam com aquilo que eles dizem uma vida medíocre. Medíocre no sentido de só fazer o essencial. Querem ir além. E não é por pura vaidade, mas por enxergarem que existem causas nobres pelas quais nós devemos dedicar a vida. Houve também um jovem europeu, mas isso lá no início da era cristã. Ele vivia no sul da ilha que hoje nós chamamos de Inglaterra. Ele não era cristão, mas os seus pais eram. Ele era um cidadão romano, filho de 2 cristãos que moravam ali no sul da Inglaterra. Esse rapaz foi capturado por piratas e vendido como escravo em outra ilha, que hoje nós chamamos Irlanda. O nome desse jovem era Patrício, e ele tinha somente 16 anos quando foi capturado e vendido como escravo. Ele passou 6 anos em regime de servidão, de escravidão, lá na Irlanda. Ele odiava aquilo que ele fazia lá. E negociando com um mercador que viajava, ele conseguiu escapar da Irlanda e ir para o mar, esqueci o nome, Mar Mediterrâneo, nas imediações da Espanha e da França. Só que ele teve que pagar um preço para sair de lá. O preço foi ter que servir aquele mercador. Então, depois de servir aquele homem, ele conseguiu finalmente retornar para casa. E retornou ali para o sul da Inglaterra. Os anos se passaram e até que um dia ele relata que teve um sonho e neste sonho, quem aparecia para ele? Os nativos lá da Irlanda, os celtas, e apareciam para ele com uma carta. Ele lia a carta e na carta estava escrito: nós, os celtas da Irlanda, pedimos a você, Patrício, que retorne à Irlanda e venha nos ajudar. Patrício ficou atordoado com esse fato. E o que foi que ele fez? Voltou para a Irlanda, justamente para a terra onde ele foi escravo, e viveu o resto dos seus dias. Foram 39 anos dedicados à causa do Evangelho. 39 anos evangelizando, batizando milhares e milhares de pessoas. Ele ainda abriu monastérios. O que ele fez ali tornou a Irlanda o centro de evangelização do norte da Europa. A Escócia, a Inglaterra, muito antes da chegada da Igreja Católica Romana, foi evangelizada pelos discípulos de Patrício. Gerou um resultado enorme, porque, assim como aqueles jovens que saíam da Europa e iam para a Síria e o Iraque, Patrício também viu no Evangelho uma causa digna pela qual viver, lutar e, se possível, até morrer. Muitos procuram causas pelas quais eles possam viver, lutar, morrer e dizer que são causas dignas. Mas a palavra do Senhor nos apresenta uma causa que é justamente esta que Patrício adotou. Este Patrício é aquele São Patrício que vocês conhecem das festinhas de St. Patrick's Day, que as pessoas se vestem de verde, sabe? Aquela que parece um duende que segura um trevo de 3 folhas. Hoje não tem nada a ver com quem foi esse homem, um verdadeiro missionário dedicado à causa do Evangelho, porque ele seguiu a mesma causa que o apóstolo Paulo nos apresentou aqui no texto que nós acabamos de ler, Filipenses capítulo 1, versos 12 a 30. Servir a causa do Evangelho é uma causa nobre,
E servir a esta causa, ainda que gere sofrimento, é agradável para quem serve nesta causa. Servir na causa do Evangelho é algo que glorifica a Cristo Jesus. E servir a causa do Evangelho é algo que também gera comunhão e união a todos aqueles que participam desta causa. No mês de fevereiro temos falado a respeito do servir. Já falamos a respeito de servir ao Senhor. Hoje, pela manhã e também agora à noite, estamos falando de servir a uma causa. E que causa nobre é esta? Servir ao Evangelho. O apóstolo Paulo, ele nos diz, nesses primeiros versículos, o seguinte: ele demonstra que é sim um prisioneiro e que está preso por uma causa, justamente por causa do Evangelho. Se olharmos para o livro de Atos, nós veremos que Paulo foi preso em Jerusalém, justamente porque quando estava no templo foi reconhecido por judeus da Ásia como sendo um homem que estava atordoando, atrapalhando, estava provocando tumulto no mundo inteiro com uma mensagem, a mensagem do Evangelho. Ele foi preso em Jerusalém, levado a Cesareia, onde ficou 2 anos, e depois levado a Roma, onde ficou mais 2 anos. É um pouco contraditório e engraçado, porque na carta que Paulo escreve à igreja em Roma, a carta aos Romanos, ele diz que procura ocasião para ir ver os irmãos, mas faltou oportunidade. E Deus deu a oportunidade para Paulo fazer isso através da sua prisão. Paulo foi preso e levado a Roma, e lá permaneceu num cárcere, que na realidade seria um cárcere doméstico, porque ele ficou detido na sua própria casa, alugada, ao longo de 2 anos. Isso tudo por quê? Porque estava servindo a causa do Evangelho, evangelizando. Aquilo que poderia parecer um impedimento, que atravancaria o avanço do Evangelho, na realidade não foi impedimento algum, porque os 2 anos que Paulo permaneceu dentro desta casa alugada, que era o seu cárcere, o livro de Atos nos diz no último capítulo que ao longo desses 2 anos, Paulo recebeu todos quantos o procuravam. Não só isso, Paulo escreveu cartas às igrejas, como esta carta que nós vemos aqui, a carta aos Filipenses. E lá Paulo teve a oportunidade, inclusive, de convidar pessoas, como relata o livro de Atos, ele convidou os judeus de Roma para irem até a sua casa para que ele pudesse expor a razão da sua prisão. E ele sempre dizia a mesma coisa. Como nos coloca aqui o verso número 12, ele anuncia aos irmãos de Filipos: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Está falando, olha, o fato de eu estar preso, o fato de terem me colocado aqui, não está atrapalhando em nada o progresso do Evangelho. Muito pelo contrário, tem contribuído. Sabe por quê? O verso número 13, ele diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A guarda pretoriana era a elite do exército romano, que se desvinculava do exército e se tornava a guarda, como se fosse uma guarda nacional, mas situada em Roma, e que tinha que proteger principalmente o imperador, o César. Estes homens faziam a guarda na cidade, a guarda de determinadas pessoas e especialmente de César. Como eles tinham que revezar também fazendo escolta e vigiando Paulo na casa onde ele estava preso, quando iam para lá, Paulo aproveitava, pregava o evangelho para eles, e aí cada um que passava por lá ouvia a mensagem do evangelho. Então toda a guarda pretoriana já sabia o motivo pelo qual Paulo estava preso.
Estava preso por causa do Evangelho. Estava preso por causa de Cristo Jesus, porque ele estava anunciando ao mundo a palavra de Deus. Mas o verso de número 14 também nos diz outra maneira pela qual o Evangelho estava progredindo com a prisão de Paulo. Diz o texto: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Olha só, alguns viram Paulo está preso justamente por fazer o que é certo, pregar a palavra de Deus, e o Senhor Jesus já havia dito que seriam bem-aventurados se por minha causa vocês forem perseguidos. Os crentes viram isso e se sentiram estimulados, não ficaram inibidos não, pregaram ainda com maior determinação, com maior vontade a palavra de Deus. Olha só, Paulo, por servir a causa do Evangelho, estava sofrendo por estar preso. No entanto, ele viu na sua prisão as vantagens que ela trouxe para o avanço do Evangelho. E justamente por ver que o Evangelho avançava com a sua prisão, ele se alegrou, ele se regozijou. Olhem só, apesar de, como diz os versos 15 e 16, que havia aquelas pessoas que pregavam por discórdia, Paulo não dava importância para isso. Verso 18, todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Fala assim, olha, tem gente pregando porque está se sentindo estimulado. Tem gente pregando porque está com inveja da minha condição e está tentando jogar mais tribulações à minha situação. Mas o que importa? De um jeito ou de outro, o Evangelho está progredindo, está avançando, tem mais gente ouvindo da palavra de Deus, então eu posso me alegrar com isso. O apóstolo Paulo demonstra que a liberdade dele não era o mais importante. O conforto dele não era o mais importante. É claro que quando nós passamos por privações, nós reclamamos. Eu lembro de uma irmã que disse que quando a máquina de lavar dela quebrou e ela teve que lavar a roupa na mão, ela falou, como que eu posso ficar feliz esfregando tanta roupa na mão? É verdade, quando a gente passa tribulação, dificuldade, é difícil conseguir se alegrar. Mas, se o seu sofrimento tem contribuído para uma causa que é muito maior, muito mais digna, o seu sofrimento passa a ser coisa pequena, porque o objetivo principal tem sido alcançado. Então, por mais que haja sofrimento, há também alegria, há também prazer, há também satisfação. Por isso que nós vemos Paulo colocar à igreja que servir a causa do Evangelho, mesmo que gere algum sofrimento, é algo agradável. Servir a causa do Evangelho, por mais que gere algum sofrimento, é algo agradável. Vocês não acham que é digno se dedicar a uma causa que traz prazer e alegria àquele que se dedica a esta causa? Paulo está dizendo que sim. Por isso, servir ao Evangelho é algo que também nós devemos fazer e podemos fazer. É algo muito mais nobre do que outras causas, porque além de tudo, traz para nós também contentamento, satisfação, prazer, alegria. Mas o apóstolo Paulo nos diz também que há outro motivo para se dedicar e servir a causa do Evangelho, porque além de ser agradável, servir a essa causa é algo que glorifica a Deus, ou glorifica a Cristo. Olha o que ele nos diz a partir do verso de número 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo,
me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Olha o que a gente vê aqui. Paulo parece um sujeito bastante otimista. Quando ele escreveu a carta, não sabemos exatamente há quanto tempo ele estava preso. Os historiadores dizem, eles se dividem na opinião. Alguns acham que depois desses 2 anos, Paulo foi liberto e pôde pregar, inclusive na Espanha, que ele já havia manifestado interesse em ir para lá. Mas há outros que dizem que depois deste período de 2 anos de prisão, Paulo não foi liberto. Na realidade, ele foi decapitado. Mas quando ele escreveu a carta, ele era ainda otimista, esperava que ele seria liberto, porque ao dizer, estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, ou seja, pela oração dos irmãos e também pela provisão do Espírito, ele seria liberto daquela condição. Porém, apesar dessa expectativa boa de ser liberto, isso não era o que motivava nem o que alegrava mais o apóstolo Paulo. Ele via outra coisa muito mais importante que a gente vê na continuação do verso de número 20. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele fala assim, ok, eu acho que vou ser liberto, e que bom, tomara que eu seja mesmo, mas se eu não for, não tem problema, porque permanecendo vivo, Deus vai ser engrandecido, pois eu vou continuar me dedicando à causa do Evangelho. Mas se eu for morto, ou se eu continuar preso, do mesmo jeito, Cristo vai continuar sendo engrandecido. E aí ele fala da dúvida que ele está, que situação dúbia. Olha o verso 21. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Olha que coisa estranha, como assim viver é Cristo, morrer é lucro? Ele considera o seguinte, enquanto eu estiver vivo, dedicado a esta causa do Evangelho, para tornar o nome de Cristo conhecido, estou sob o senhorio de Cristo, para fazer a vontade dEle, para o progresso do Evangelho, a fim de que Cristo seja glorificado. Enquanto eu estiver vivo, isso certamente acontecerá. Mas, se eu morrer, tudo bem, estou na melhor, vou para junto de Cristo. Não sofrerei com mais dor, não sofrerei mais perseguição, não sofrerei mais com tentações. Então, para mim, Paulo, eu estarei no lucro, se eu morrer. Paulo vê que a vida dele está completamente devotada a esta causa. O mais importante não é a satisfação pessoal, não é a felicidade dele, mas o mais importante é a causa pela qual ele dedica a sua vida. E ele completa, verso de número 23. Então, 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. O apóstolo Paulo está falando, olha, se eu morrer, morrerei pela causa do Evangelho, Deus será glorificado. Mas se eu viver, poderei continuar o meu trabalho, e Deus será ainda assim glorificado. Conseguiram entender isso? Se você serve a causa do Evangelho, se nós servimos a causa do Evangelho,
em submissão ao senhorio de Cristo, tendo o Senhor nosso Deus como mais importante e a sua vontade como mais importante do que a nossa própria vida, mesmo que a gente sofra, a gente ainda assim vai ter satisfação e alegria. E mesmo que a gente morra, uma vez servindo a causa do Evangelho, Cristo é glorificado. Vivendo ou morrendo, estamos contribuindo para que outros o conheçam, saibam quem Ele é, se arrependam de seus pecados e o reconheçam como Senhor e Salvador da sua vida. Quem se envolve e serve a causa do Evangelho, contribui para o progresso do Evangelho e contribui para que Cristo, de qualquer forma, seja glorificado. Mas ainda há uma terceira razão pela qual nós devemos servir a esta causa. E a partir do verso de número 27, nós vemos que servir a causa do Evangelho gera também comunhão e unidade entre todos aqueles que estão dedicados. Olha o que Paulo diz no final deste trecho. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Eu já disse algumas vezes aqui que comunhão é ter algo em comum. União é estar junto. E o que o texto vem nos dizer é que servir a causa do Evangelho promove tanto a comunhão como a união daqueles que estão envolvidos nesta causa. Para exemplificar, eu vou trazer uma história boba. No nosso país, existe muito fanático por futebol, muito fanático. Se você perguntar para uma audiência quem é corintiano, um monte de gente vai levantar a mão. Se perguntar quem é São Paulino, vai ter outros tanto. Aqui na Baixada, perguntou que é santista, fica mais equilibrado, né? Mas a massa dos palmeirenses, do corintiano, São Paulino e etc., não conhece um ao outro. Existem pessoas que moram em bairros diferentes da mesma cidade, têm profissões completamente diferentes, são de contextos familiares completamente diferentes, nunca se viram. Porém, essas pessoas que nunca se viram, que não têm nada parecido, eles têm algo em comum, a paixão pelo mesmo clube. Eles vestem a mesma camisa, um é rico, o outro é pobre, os dois pagaram R$500 pela mesma camisa. Os dois vão ao mesmo estádio para assistir as partidas do mesmo time. Um é rico, outro é pobre, um mora na periferia, o outro mora no condomínio fechado, mas vão ao mesmo lugar. Eles têm comunhão. Em que aspecto? No aspecto de que ambos são apaixonados, dedicam dinheiro, tempo e suas energias por um clube de futebol. E a paixão pelo clube de futebol, inclusive, promove a união, porque mesmo que não se conheçam, vão ao mesmo estádio, podem se sentar do mesmo lado, e quando o time faz gol, mesmo sem saber o nome um do outro, eles ainda se abraçam, gol! Vibrando. Depois vai cada um para o seu lado. Mas a paixão pelo clube de futebol, naquele instante, gerou união, e ao longo dos dias tem gerado comunhão. Servir a causa do Evangelho proporciona isso, só que não momentaneamente. Gera comunhão, gera unidade ou união eternas. É muito melhor do que a paixão pelo futebol. É muito melhor do que a dedicação a qualquer outra causa. Paulo diz que a comunhão que é gerada é porque esses irmãos que servem a causa do Evangelho, eles estão, ou eles devem permanecer firmes em um só espírito, em uma só alma. Ele está dizendo, tenham a mesma maneira de pensar, tenham o mesmo sentimento e permaneçam nessa situação. Esses irmãos têm o mesmo tipo de luta,
lutam juntos pela fé evangélica. E eles têm o mesmo tipo de problema, porque eles também enfrentam muitos adversários. Verso de 28, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Tem a mesma disposição, tem a mesma luta, tem os mesmos adversários. Aí você fala, em outras causas também. Mas a grande diferença é que aqueles que estão envolvidos na causa do Evangelho é porque eles, como eu disse, não estão unidos e não têm comunhão só aqui nesta terra. Eles têm comunhão e unidade eternas, porque eles servem aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é desde o princípio e sempre será o mesmo, aquele que no último dia reunirá todos os envolvidos nesta causa, para que juntos vejam o resultado final da luta deles, a glória do Deus encarnado, Cristo Jesus, o Senhor. Paulo apresenta aqui que servir a esta causa, que muitos consideram algo difícil, terrível, chato, penoso, desagradável, Paulo mostra que na realidade, servir a causa do Evangelho, por mais que gere sofrimento, é agradável. E sabe por quê é agradável? Você só tem realização e satisfação se você faz aquilo para o qual você foi criado. Se você não nasceu para aquilo, você não vai ter realização plena e satisfação naquilo. O ser humano foi criado para ter comunhão com Deus e para glorificar o Senhor, seu Deus. Nós glorificamos o Senhor, nosso Deus, quando obedecemos a Ele. E Ele mandou que fôssemos por todo o mundo, pregássemos o seu Evangelho a toda a criatura. Os que nasceram de novo só podem se realizar se cumprirem a causa do Evangelho, se servirem a causa do Evangelho. Se somos crentes, nascidos de novo, e não evangelizamos, não pregamos, não servimos, não fica uma insatisfação dentro da gente? Não fica um pesar? Não fica aquela ideia de que estou pecando? E é verdade, estou pecando mesmo, porque recebi a ordenança de pregar. Servir a causa do Evangelho é uma ordem para nós, mas não é uma ordem penosa, é agradável, porque fomos feitos em Cristo, nova criatura, justamente para fazermos isso. Também, eu disse que servir a causa do Evangelho é algo digno porque glorifica a Cristo. E é verdade. Aqueles que estão pregando o Evangelho estão tornando a verdade de Deus conhecida de outras pessoas. E é somente pela revelação desta verdade que as pessoas podem conhecer a Cristo, reconhecê-lo como o que de fato Ele é e glorificar a Ele. Quer tornar Cristo glorificado entre as nações, como lemos aí no Salmo 67, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Você quer que esse desejo seja cumprido, de que todos os povos louvem ao Senhor? Vamos servir a causa do Evangelho. Vamos falar de Cristo ao mundo, para que o mundo reconheça Cristo e glorifique a Cristo. Eu também disse que o texto nos mostra que servir a causa do Evangelho gera também comunhão e união. E olha que união e comunhão melhor do que qualquer outra é essa, que é servir nas trincheiras do Evangelho. Nós dizemos que na igreja temos a responsabilidade de promover a comunhão entre os irmãos e a união. Mas se nós viermos somente aos cultos, para juntos ouvirmos a palavra, cantarmos louvores, depois irmos embora para as nossas casas, nós não vamos conhecer as pessoas,
não vamos ter relação alguma com elas. Mas a partir do momento que eu e você nos unimos para juntos servirmos a causa do Evangelho, vamos dividir cargas, vamos enfrentar a mesma luta, os mesmos adversários, teremos como alvo pessoas que queremos alcançar para Cristo e celebraremos as mesmas vitórias. E é incrível que depois de um tempo, caminhando, pregando, tendo experiência com muitas pessoas, você se lembra, olha, quantos irmãos, quantos companheiros de trincheira esta luta proporcionou para mim. Você deve pensar, lembra quando fomos na cidade tal, ou lembra quando fomos no bairro tal, pregar o Evangelho, tivemos a oportunidade de fazer isso e aquilo? Como é gostosa a lembrança de lutas e vitórias que tivemos pela causa do Evangelho. Eu ouvi que anos atrás, jovens da nossa igreja pegavam a barquinha lá na ponta da praia, para ir até Vicente de Carvalho, para poder desenvolver o trabalho que deu origem à igreja de Vicente de Carvalho. Não é verdade? Não é verdade também que irmãos da nossa igreja evangelizaram lá na cidade náutica e deu origem também à igreja que tem ali, a Igreja Filadélfia, Presbiteriana Filadélfia? Os irmãos que se envolveram nisso, tenho certeza que são felizes por terem lutado e trabalhado juntos. E olha que boa lembrança para eles. Mas olha que bom será se todos juntos também lutarmos, servirmos a causa do Evangelho e por meio desta luta sermos unidos uns aos outros. Temos esta causa para dedicar a nossa vida, para lutarmos e, se possível, morrermos. E o Senhor Jesus disse que se fizermos isso, seremos bem-aventurados. Amém? Vamos orar ao Senhor? Deus, te agradecemos pela sua palavra e te agradecemos por também termos sido convocados a servirmos o Senhor na causa do seu Evangelho. Faz com que no coração de cada irmão que se tornou, sim, nova criatura, que cada um de nós, ó Deus, queiramos dedicar a nossa vida, o nosso tempo, a nossa energia para servir ao Senhor nesta causa do Evangelho. Rogamos a Ti, Senhor, que também encontremos a satisfação que há no servir pela causa do Evangelho. Rogamos ao Senhor que tenhamos também a oportunidade de ver o nome de Cristo sendo glorificado quando servimos na causa do Evangelho. E pedimos a Ti, ó Deus, para que as lutas que enfrentamos neste serviço não provoquem nenhuma fissura no Teu corpo, mas muito pelo contrário. Reforcem a comunhão e a união que existem entre os irmãos. E faz, ó Deus querido, com que o Seu nome seja conhecido e exaltado entre muitas nações. É o nosso pedido em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém.